em sua Bíblia. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. Você encontrou? Pode dizer um amém? Amém. Vamos ler o texto. Por isso estáis vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Então Pedro lhe disse: Senhor, dizes estas parábolas a nós ou a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o seu Senhor fará governante sobre os servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele que, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o que ele fará, governante sobre tudo que ele tem. 45. Mas, e se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor se atrasa em sua vida, e começa a espancar os servos e as servas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espere, e em uma hora quando ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, irá designar-lhe a sua porção com os incrédulos. Verso 47. E o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não sabia e fez coisas dignas de açoite, será castigado com poucos açoites. Porque a quem muito for dado, muito será requerido, e para o homem que muito foi confiado, muito mais lhe será exigido. Amém? Vamos se assentar. Vamos só relembrar, eu falei sobre as parábolas, algumas parábolas de Jesus. Na última sexta eu falei sobre uma, e lá tinha uma frase, um versículo, que dizia o seguinte: naquele grande dia haverá choro e ranger de dentes. Na última parábola. Essa mesma parábola que está aqui no verso 12 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, está também em Mateus capítulo 24. Lá em Mateus capítulo 24, o contexto é diferente deste contexto aqui do capítulo 12. Por diversas vezes nós vamos ver algumas parábolas sendo contadas em momentos diferentes, e as parábolas são iguais, só que elas estão distribuídas nos evangelhos em momentos diferentes, o que significa que não é uma contradição bíblica, mas são parábolas que Jesus costumeiramente contava em mais de uma vez, em mais de um lugar. Então, um registrou a parábola em determinado momento, e o outro registrou a mesma parábola em outro momento. Mateus registra no capítulo 24, quando ele está falando que Jesus está ensinando sobre as últimas coisas, a doutrina dos últimos tempos. Lá em Mateus 24, Jesus está falando como que se dará a sua vinda, o retorno, o fim dos tempos, e aí ele conta essa parábola. E aqui, Lucas capítulo 12, Jesus vem de uma parábola contando aos seus discípulos, às pessoas que estão lhe ouvindo, e já começa a contar essa segunda parábola. Nesse caso, Jesus está contando parábolas sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda dele, o seu retorno, tanto em Mateus quanto aqui em Lucas. Lucas vai iniciar o verso 40 que eu li com vocês, Jesus respondendo uma indagação, uma pergunta de Pedro. Pedro perguntou para Jesus: essas parábolas que o Senhor está contando para nós,
O Senhor está contando apenas para nós, que somos aqui os seus discípulos, ou é uma parábola para todo o povo? A última parábola que Jesus havia contado foi sobre se o homem da casa, o dono da casa, soubesse a que hora viria o ladrão, ele não deixaria que ele entrasse. E ele vai continuar, e Pedro lhe pergunta, interrompe ali o raciocínio de Jesus e pergunta: Jesus, mestre, essas parábolas é só para nós? Ou vai ser aplicada no contexto geral, para todo mundo que ouvir? E Jesus responde ele com uma outra parábola, que foi o que eu comecei lendo com vocês, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 41. Pedro faz a pergunta, e Jesus responde ele, iniciando uma outra parábola. E disse o Senhor, verso 42, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Essa palavra mordomo, em algumas outras traduções, vai aparecer como administrador, ou vai aparecer como servo. Algumas traduções mais antigas da Bíblia traz apenas a palavra servo. Em todas as traduções delas, as antigas, vai ter servo, servo e servo. Nas traduções atualizadas, eles já acrescentam administrador ou mordomo. Essas duas palavras, elas são diferentes no grego, como elas foram escritas. A palavra servo no grego é doulos, que é um servo, um escravo, alguém que faz um serviço para alguém. E a palavra administrador ou mordomo em grego é oikonomos, alguém que faz a economia da casa, o administrador, o que governa algumas coisas. As características de um mordomo: o mordomo cuida do que não é dele. O mordomo, ele tem uma atribuição maior do que um funcionário comum de uma casa. Ele não é apenas um funcionário comum, ele cuida dos outros funcionários. Ele distribui as tarefas aos outros funcionários, assim como aqui no texto ele tem mais uma função, que era bem cultural. Esse é o servo bom e prudente, fiel e prudente, que o seu senhor o fará governante sobre os servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação devida. A segunda atribuição, ou uma das muitas atribuições de um mordomo, nesse texto bíblico e na cultura, era distribuir a alimentação aos outros servos da maneira correta e no horário correto. As pessoas saíam para trabalhar, elas trabalhavam ali na agricultura, trabalhavam na casa, em volta da casa, e no momento certo, esse mordomo tinha que chamar as pessoas e o alimento já estar preparado para que eles pudessem se alimentar. Então, o primeiro servo que aparece aqui, ele é um servo, só que ele está acima dos outros. Então ele foi confiado essa função. E por que ele foi confiado essa função? O texto responde dizendo que ele era um servo fiel e prudente. Então ele começou trabalhando ali na casa, e ele ganha confiança ao ponto de ser promovido. História igual a essa você vai encontrar no Gênesis, falando de José, que chegou na casa de um homem e lá ele passou a ser mordomo. Então era uma graduação, era uma promoção. Então ele chegava como servo, demonstrando ali a sua capacidade, demonstrando o seu cuidado, o seu trabalho sendo bem feito, se mantendo fiel e se mantendo ali prudente. Ele ganhava uma segunda função. E uma frase comum do mundo corporativo é que com grandes funções vem grandes responsabilidades. Então, quanto maior era o cargo, quanto maior levantava-se ali o servo, mais responsabilidade ele tinha. A primeira responsabilidade que aparece no texto era ele dar a cada servo a sua porção diária no horário devido. Ele não podia faltar com a sua responsabilidade, porque senão os outros servos sofreriam sem o alimento. Consequentemente, agravaria ou atrapalharia o serviço. Um funcionário, um servo sem alimentação, iria diminuir o seu trabalho, ou talvez não iria conseguir nem trabalhar. Então ele tinha que ficar atento a todos os detalhes. Sendo ele prudente, sendo ele fiel, recebia essa importância. Então Jesus está falando o seguinte: no início da obra, no início de tudo,
vai aparecer aí um servo, e ele vai ser prudente, vai ser fiel, digno de confiança. A sua confiança no seu Senhor, o Senhor vai ter uma confiança nele, grande, que ele vai olhar e vai dar a ele maior função, ou uma função a mais. Para ganhar essa promoção é necessário ser fiel e prudente. No início do serviço, no início do trabalho, se você já lidou com, se você já lidou com funcionários, com pessoas, teve que contratar pessoas, você vai saber que muitas pessoas, quando são contratadas, quando começam o trabalho, elas começam trabalhando da maneira corretíssima, chegando até antes do horário de entrada, ficando até um pouco depois, está sempre disponível, sendo ali fiel, prudente, com respostas corretas. E alguns, não todos, não podemos generalizar, com o decorrer do tempo, vão relaxando a sua pontualidade, vão diminuindo a sua produção e vão se tornando funcionários diferentes daquele que foi contratado no início. Não é outro funcionário, é a mesma pessoa, é o mesmo funcionário, só que agora com desempenho diferente. Jesus está contando aqui uma parábola que em algumas daquelas epígrafes que eu falei para você, algumas daquelas epígrafes que são aquelas frasezinhas antes de cada texto, em algumas dessas está escrito lá, os dois servos, ou os dois mordomos, os dois... Eles trazem dizendo como se fossem duas pessoas. Só que no contexto da parábola você vê que Jesus está falando apenas de uma pessoa com dois comportamentos diferentes. Então ele começa como esse funcionário recém-contratado, pontual, fazendo o seu trabalho, sempre entregando resultados, e vai passando o tempo, ele vai diminuindo o seu empenho, a sua pontualidade, ele se torna um outro funcionário que parece que não se parece em nada com aquele que foi contratado primeiro. Jesus está falando primeiro dessa primeira cena. É um funcionário fiel, prudente, que recebe uma promoção por ser fiel e prudente, e ele tem que liberar a porção para cada um dos funcionários do seu tempo exato. Essa palavra porção, lá recorrendo à sua escritura original, ela tem o nome de parashat, que era o mesmo nome dado à leitura diária da lei. Então, a porção de alimento, essa palavra porção de alimento, é a mesma palavra para definir a porção da lei. Salmo 1 está dizendo lá, que bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ali é a explicação prática da leitura diária da lei que o judeu tinha, que dava-se o nome de porção. Então, quando ele dizia, olha, hoje eu já tomei a minha porção da lei, ou seja, ele já fez a leitura daquele dia, a leitura necessária, e a mesma palavra se aplica ao alimento. Então Jesus está contando uma parábola do dia a dia comum, só que lá acima do dia a dia comum ele está explicando algo mais profundo para os seus discípulos. Então ele está falando do comum para eles entenderem a função de um mordomo. Todos conhecem, o mordomo distribui funções, dá a porção, e aí Jesus, atrás da parábola, ele traz um ensino um pouco mais profundo, dizendo, olha, vocês que estão me ouvindo, vocês que são meus discípulos, vocês que estão aqui na obra, vocês receberão mais funções, alguns de vocês receberão mais funções, e vocês terão de liberar às pessoas uma porção diária da palavra, assim como o mordomo libera a porção diária do alimento, o mordomo fiel vai liberar a porção da palavra. E você tem que ser prudente e fiel. Você não pode deixar que isso seja apenas no seu começo. Palavras do sábio da Bíblia diz que melhor são o fim das coisas do que o começo delas. Dizendo que nós temos que manter o mesmo padrão, o mesmo empenho, a mesma vontade desde o início até o final. E que o seu final, se possível, tem que ser melhor do que o seu começo. Então você não pode ir num gráfico decrescente de empenho e serviço. Você tem que ir num gráfico crescente de desempenho e serviço.
Você não pode aceitar ir diminuindo com o passar dos anos, com o passar do tempo, a sua fidelidade e a sua prudência no reino de Deus. Nós não podemos caminhar, fazer um caminho contrário, que é ir de melhor a pior, mas é indo melhorando. Textos bíblicos temos inúmeros, que fala sobre a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Vai falando que nós estamos numa caminhada que tem que ser gradativa e não podemos ir diminuindo. Jesus dá um exemplo prático quando ele chega em um casamento e depois de alguns dias acaba-se o vinho e Jesus vai lá e transforma a água em vinho e o homem que provou disse: este é melhor do que o primeiro. Deixando claro que Jesus, tudo em que ele faz, ele demonstra a sua excelência em sempre ir melhorando e que ele requer dos seus servos, dos seus mordomos, que faça o mesmo, que vá melhorando o seu serviço e não decaindo o seu serviço. A função do mordomo também, em outros textos, aparece como a palavra dispenseiros. O dispenseiro era alguém que ia até uma dispensa, pegava o que lá tinha e distribuía aos outros. Então os nomes mudam, mas a função é a mesma. Pedro havia feito uma pergunta para Jesus: Jesus, essa parábola é para quem? É para nós aqui, nós somos 12 ou é para a multidão? Jesus já emenda uma outra parábola dizendo: Pedro, presta atenção primeiro no ensino. Depois a gente vai pensar sobre as divisões, quem será, quem vai fazer, outras coisas. Verso 42, que eu acabei de ler para você, que diz: o Senhor, conserva sendo fiel, vai dar a porção, estação de vida, pronto. 43, abençoado é aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Pergunto para o próprio texto: assim como? Verso 42, sendo fiel, prudente, dando a porção de alimento na estação devida. Então, ele será abençoado quando o seu Senhor vir e o encontrar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, com a mesma excelência de quando o seu Senhor estava ali, vendo ele trabalhar. Alguns diminuem o seu nível de excelência, de entrega, de trabalho, quando o chefe não está por perto. Então, quando o chefe aparece, ele vai lá, ele fica trabalhando, ele está atento, ele não mexe no celular, ele não se distrai, ele não levanta. Se o chefe passar o dia inteiro próximo dele, aquele dia vai ser o dia mais produtivo dele, porque ele está sendo observado. E se aqui o chefe, o patrão, ele não está, ele vai embora, aí as pessoas diminuem, relaxam o seu serviço. Aqui Jesus está dizendo: esse servo vai receber a função do seu Senhor, e o seu Senhor vai se ausentar para retornar depois. E quando esse Senhor retornar, ele quer encontrar o servo fazendo exatamente aquilo que ele pediu que ele fizesse. Ele não quer desvio de função. Ele não quer um servo que abandona de vez o seu trabalho. E ele vai começar a estreitar a exigência, dizendo: olha, ele será abençoado quando o seu Senhor voltar e o encontrar fazendo assim. Jesus diz o seguinte: em verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre tudo que ele tem. Aqui, por isso que eu falei para vocês as duas palavras, de doulos, servo, e oikonomos, administrador. A palavra que aparece no segundo versículo, aqui no 43, é servo. A que aparece no 42 é mordomo. Então, aqui é um servo, está fazendo e receberá uma segunda função. Vai colocar para ele administrar sobre tudo, ou seja, você precisa fazer o que precisa ser feito, o que o seu Senhor pediu, para que você seja abençoado e receba aí uma outra promoção. E aí Jesus vem dizendo: em verdade vos digo que ele fará governando sobre tudo, verso 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração, aqui Jesus começa a demonstrar aonde nasce, aonde começa, o que nós só vemos o resultado. Você só vai saber se o funcionário não está entregando mesmo o que ele entregava quando você observar os resultados. Enquanto ele estiver fazendo algo dentro de si, desmotivado, sem vontade, sem querer, você não terá acesso ao que ele está fazendo.
Você só vai conseguir medir o interesse, a entrega e o trabalhar a partir do resultado. Jesus está dizendo para eles o seguinte: antes de vocês diminuírem o seu trabalho, diminuírem o seu empenho, a excelência, o serviço, vocês começam primeiro a colocar no coração, a pensar sobre como eu posso fazer para me cansar menos e não fazer o que foi pedido. Se ele disser em seu coração: o meu Senhor se atrasa, ou o meu Senhor demora a voltar, ele já começa a pensar nas possibilidades que ele tem para ir deixando as suas funções. Mas ele é inteligente de pensar o seguinte: ele vai demorar, ele vai se atrasar, eu vou deixar as minhas funções, eu vou desviar as minhas funções, mas antes que ele volte, eu vou lá e resolvo rapidinho para que ele não perceba que nesse período eu deixei de fazer o que eu precisava fazer. Entre o Senhor ir e o Senhor voltar, ele começa a pensar, a acertar em seu coração o seguinte: meu Senhor vai demorar a voltar. Eu não preciso fazer tudo que ele me pediu para fazer, ou não fazer da maneira que ele me pediu. Porque como ele não está aqui, eu tenho uma margem aí para eu poder trabalhar um dia, outro não, para que eu possa começar a negligenciar a minha função. Acertou em seu coração, e lembra que uma das funções era dar o alimento aos outros funcionários, aos outros servos. Ele pensa em si e não pensa nas consequências que a sua ação vai gerar nos outros. O famoso efeito dominó: ele não entrega o alimento, o funcionário não come, não entrega um outro resultado. Ele não pensa que a ação dele vai atingir outras pessoas. Ele não pensa que será uma ação em cadeia, que vai atingindo até o resultado ser catastrófico. Muitos dos que estão nas igrejas, muitos dos que estão servindo a Deus, pensam que as suas ações de negligência atingem apenas ele, a si próprio. Acerta em seu coração não fazer o que Deus lhe ordenou a fazer, pensando que só ele vai sofrer, é comigo, é meu Senhor. Esquece que atrás de você, que atrás das pessoas, que depois de nós, existem outros que começam a sofrer com a nossa negligência, com a negligência que nós estamos entregando ali, porque pensamos: ele vai demorar a voltar, dá para ir negligenciando. Um dos pensamentos desse homem é pensar o quê? O Senhor vai demorar a voltar. Ou seja, o dia de acertar as contas vai demorar. Eu posso ficar tranquilo, eu posso diminuir, eu posso ficar em paz, porque não vai afetar ninguém. Acertou em seu coração que o Senhor ia demorar. E o que ele começa a fazer? Acerta em seu coração que o Senhor irá demorar. E ele começa primeiro a espancar os servos e servas. Está escrito aí que depois disso ele começa a espancar os servos e servas. É um pensamento lógico e comum. Ele primeiro acerta em seu coração dizendo que o Senhor vai demorar a voltar. Para de cumprir a sua função com excelência. Os outros servos, por consequência de não ter o seu alimento na hora certa, passa a não entregar os mesmos resultados. E o que ele passa a fazer para tentar conseguir os resultados? Espanca os servos. Ou seja, ele chega num servo e diz: por que você não produziu 10 como você produzia 10? Aí o funcionário diz: mas eu não me alimentei, porque você não me trouxe o alimento. E o que ele faz? Espanca o servo dizendo: você vai ter que produzir 10 agora. Ele não percebe, ou ele não quer perceber, que a sua falta de produtividade, de fazer o que o Senhor lhe pediu, está causando problemas em outros. E além de não receber o alimento, eles ainda são espancados. Servos e servas espancados. E depois o que ele faz? Ele vai indo numa crescente contrária. Servos e servas. E ele começa a comer e começa a beber e a embriagar-se com outros. Ou seja, ele, além de não cumprir o que foi lhe mandado cumprir, não dá o alimento àquele que precisa receber o alimento. Ele espanca o servo que não está recebendo o alimento. Além de espancar, ele começa a desperdiçar o alimento que era para os servos com outros, e ainda se embriaga na hora do seu serviço. Percebe que ele vai numa decrescente terrível.
sai de um funcionário exemplar e excelente para um funcionário completamente abominável ao seu serviço. Ele sai do funcionário do mês a uma justa causa, se o seu senhor encontrasse ele. Ele que estava no quadro do melhor funcionário, que as pessoas olhavam, e ele era um exemplo. O seu senhor dizia: olha, se você quer aprender alguma coisa, aprenda com esse aqui, porque ele é fiel e ele é prudente. Ele conhece o serviço, ele faz tudo que é bom. Quando o seu senhor se afasta, ele sai de modelo a alguém que se embriaga, não cumpre a função e come, se embriaga no seu horário de serviço. A crescente que deveria acontecer, que era ir de bom a excelente, vai de bom a pior. Só que a gente lê algumas parábolas e parece distante da nossa realidade. Porque é distante de mim, não é isso que eu faço. Como igreja de Deus, nós recebemos a função de ser mordomos, dispenseiros dos benefícios, das bênçãos de Deus. Como foi lido aqui no texto de Mateus, os trabalhadores da obra, que começaram a ser poucos. Aí você tem que orar para que Deus mande mais trabalhadores. E por quê? Porque com o passar do tempo, algumas pessoas vão abandonando o seu trabalho, negligenciando o seu trabalho, deixando de fazer o que era para ser feito. Eles saem de funcionários exemplares, de servos de Deus exemplares, a servos que não servem mais para o trabalho. Só que a demanda continua sendo a mesma ou aumentando. Então mais trabalhadores é necessário, precisa acontecer. Só que um grande problema, tem um pregador do século XVI que ele diz que o problema da obra são os obreiros. Quando as pessoas passam a negligenciar o que elas precisam fazer. A gente passa a abandonar o que Deus pediu para que a gente viesse a fazer. A gente começa a achar mais confortável apenas vir ao culto, sentar, ouvir uma palavra e voltar para casa. Alguns se contentam apenas em vir aos domingos, ouvir uma palavra e voltar para casa. Ele não prega para ninguém, ele não fala mais de Jesus para ninguém. Ele não vai na despensa de Deus, não vai na despensa do Senhor, pega algumas coisas e leva para distribuir às pessoas as bênçãos. Ele já não faz mais isso. E pela negligência, pessoas vão sofrendo. Pessoas que precisam ouvir palavras que podem mudar a sua vida, palavras que vão lhe trazer um novo ânimo, passam por quem está negligenciando, essa palavra não é entregue, não recebem a sua porção diária da palavra, porque as pessoas estão negligenciando o que Deus, o que Jesus nos mandou fazer. Se contentam em vir aos cultos, ouvir a palavra, mas não falar para ninguém, mas não verbalizar, não produzir na vida de outras pessoas. E quando ele iniciou a fé, ele era diferente. Quando ele veio para a igreja, ele era diferente. Quando ele aceitou a fé, ele era diferente. Ele falava de Jesus para as pessoas. Ele falava de Jesus no seu trabalho, em casa, na rua. Ele vinha para a igreja, ele entregava panfletos, folhetos. Ele vinha, só que vai passando o tempo, vai indo em uma decrescente. Vai deixando de entregar às pessoas o que Jesus nos ordenou entregar. Qual foi a mensagem ou a chamada de Jesus? Vinde e depois ide a todo mundo pregando o Evangelho. Não queira apenas ver a despensa cheia, como chegamos nos cultos, vemos a igreja cheia, ouvimos testemunhos aqui nos últimos dias maravilhosos, palavras pregadas, e aí a gente vê tudo que tem e sai e não cumpre o que Deus nos mandou cumprir. Nós estamos indo em uma decrescente, igual esse servo aqui, que acertou em seu coração dizendo: meu Senhor vai demorar muito. Eu posso deixar de cumprir a função, eu posso deixar de fazer o que tem que ser feito, eu não preciso ser tão, isso é muita rigidez, eu posso ser um pouco mais flexível, porque o rei vai demorar a voltar. Quantas pessoas que estão nas igrejas, que frequentam cultos, e quando o assunto é a volta, a vinda de Jesus, ele diz: isso aí vai demorar muito ainda, vai demorar demais, porque olha o tempo que eu ouço pregar sobre e não aconteceu. Isso vai demorar muito. Pessoas que negligenciam que o rei está próximo, que o Senhor está próximo a voltar. Se ele não acredita mais,
você acha que ele vai falar para outras pessoas? Se ele não tem mais convicção na pressa e no retorno próximo do rei, ele não vai falar para ninguém. Primeiro ele acerta no coração, e aí começa a vir uma cadeia, uma atrás da outra, ele negligencia, as pessoas não têm a porção, o trabalho diminui, ele espanta os servos, e agora ele passa a se embriagar. O embriagar é você lá perder a sua completa razão, não saber o que está fazendo, perder os domínios dali das suas faculdades mentais, pensar em uma coisa, fazer outra. É ele perder completamente, não só o seu serviço, mas perder completamente o rumo de onde ele deveria estar e o que deveria fazer. O embriagar-se é você perder completamente a sua consciência do sentido o que era para você fazer. Ele já não sabe mais o que é para fazer. E não é muito difícil de encontrar pessoas nas igrejas dessa mesma maneira. Ah, mas eu tinha que falar de Jesus para alguém? Isso não é função dos pastores? Tem pastor para isso, para mim, eu tenho que fazer. Não, isso aí não é comigo, não tem que falar nada para ninguém, não. Eu faço o meu, eu venho, volto para casa, está ótimo. Já esqueceu completamente o que precisa fazer. Começou a beber, se embriagar. E aí, verso 46. O Senhor daquele servo virá. E a primeira surpresa é o quê? Virá em um dia quando ele não espera. E aí ele vai ser pego de surpresa. O Senhor vai dizer, eu vou voltar hoje. Ele não vai mandar um e-mail, ele não vai avisar, ele não vai mandar uma mensagem dizendo, se prepara porque eu estou chegando. Vai resolver suas pendências, vai correr atrás do prejuízo, tenta refazer aí o mais rápido possível, porque eu estou voltando. Esse Senhor voltará num dia que ele não sabe, em uma hora que ele não estiver ciente. E aí vem a palavra açoitá-lo-á severamente. E irá designar a sua porção junto com os incrédulos. A palavra original não é açoitá-lo-á, é partirá ou apartará, tirar ele do meio, deixar ele de fora, de lado, junto com os incrédulos. A mesma palavra que Jesus usa quando chegar aquele grande dia da divisão dos salvos e os não salvos, serão apartados, um para a esquerda e outro para a direita, uns para a condenação e outros para a salvação, uns para o celeiro e outros para o fogo eterno. Ele vai chegar e o funcionário vai ser pego de surpresa. E quando ele vê o seu Senhor, o que vai dizer alguém que está comendo, se embriagando, não cumprindo a função, espancando os funcionários? Quando o seu Senhor chegar, encontrar ele desse jeito, primeira coisa, vai apartar ele dos demais. E vai colocar ele junto com os incrédulos. Ah, mas eu não sou incrédulo. Eu não estou dentro do seu território, Senhor. Eu não fui chamado para ser, eu não sou mordomo. Você tem o nome de mordomo, mas a sua atitude é de incrédulo. Você diz que é um mordomo, recebeu a função, mas o jeito que você se porta é da mesma maneira que os incrédulos se portam. Ou seja, ele vai ser pego de surpresa e as ações dele denunciarão que ele não é um mordomo, denunciarão que ele não é um servo daquele Senhor, mas que ele é um incrédulo. E ele só vai descobrir quando chegar a hora de ser denunciado. Que nós não sejamos pegos de surpresa. Que nós não venhamos chegar naquele grande dia e aí então nos alertar, dizer onde nós estamos, o que estamos fazendo. A Bíblia vai dizer que alguns chegarão naquele grande dia e a frase deles será: em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilhas, ressuscitei mortos. E ele vai ouvir um eu não te conheço. A sua parte será como os incrédulos. Mas por quê? Eu não tenho um título, eu não tenho um nome. O título e o nome não salvam quando as nossas atitudes denunciam que nós não somos servos verdadeiros, fiéis e prudentes. Entre o que se fala e o que se faz existe um grande abismo. Entre a teoria e a prática existe um grande abismo. Ele tinha toda a teoria e o nome, mas a prática era de incrédulo. E quantos de nós podemos nos assemelhar a ele, estando nas igrejas, tendo títulos, mas fazendo aquilo que não era para fazer? As nossas atitudes indo contrárias à forma que deveria ser.
e o serviço está posto, e ele faz tudo que é errado. No verso 47 diz assim: e o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoites. Ou seja, é o consciente, o servo consciente de que ele começou a acertar no coração o seguinte: vai demorar a voltar, dá para eu desviar as funções, dá para eu deixar as funções e viver tranquilamente, sabendo da vontade do seu Senhor, ou seja, sabendo exatamente o que o seu Senhor queria que ele fizesse. Nós sabemos exatamente o que Deus quer de nós. Nós não somos crianças, nós não somos assim pessoas que não sabem o que Deus quer de nós. Cada um aqui sabe, cada um de nós sabemos o que Deus quer, o que Ele pediu para que nós viéssemos a fazer. Então, o que sabe e não faz, o castigo é maior. Jesus está começando a construir um pensamento de proporção. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, o castigo será maior. E este que sabe o que tem que fazer e não faz, receberá o maior castigo, diferente daquele do verso 48. Aquele que não sabia o que o Senhor queria e mesmo assim fez coisas erradas. Então tem o que sabe, o que recebeu a designação lá do Senhor, faça isso. Ele passa para um outro servo o errado, e ele faz. Será inocentado? Também receberá castigo, menor, mas receberá. Deixando claro que cada um é responsável pelas suas funções e as suas ações. Nós temos a herança de Adão de culpar um terceiro pela nossa negligência. Quando Adão foi questionado, ele disse: a mulher que o Senhor me deu, foi ela, a culpa é dela. A mulher questionada disse: foi a serpente. Se essa serpente não tivesse aqui, estava tudo bem. Foram terceirizando, e nós também começamos a terceirizar. É muito comum pessoas começarem a colocar a culpa em outras, sobre coisas que são de responsabilidade delas. O primeiro servo foi errado, mal, foi, mas não justificava o segundo servo ter sido mal. Não dá para dizer: mas eu fui mal porque ele fez errado. Não, eu estou fazendo errado hoje por causa dessa pessoa. Nos tempos que eu tenho de igreja, nesses tempos que eu tenho aí de pastorado, de pregações, em muitos aconselhamentos, eu ouço muitas pessoas dizer para mim: pastor, eu só saí da igreja porque o irmão ali fez isso comigo. Eu só não estou sendo fiel a Deus porque eu dei a palavra do Senhor, o irmão tirou a mão e eu fiquei com a mão lá estendida para ele. Eu não fui mais. A pessoa errou, aí ele pega a ação dele e põe na conta do outro. Não, a culpa é dele. Mas quando o Senhor vier, Jesus está dizendo aqui na parábola, cada um vai receber a sua proporção. Ou seja, cada um será responsável pelas suas ações. O que sabia o que era para fazer e não fez, vai receber o seu castigo. E aquele que fez por culpa do outro, receberá também o seu. Mas o que não sabia e fez coisas, receberá o seu castigo. Muito será recaído. Ele vai falar o seguinte, verso 48. Porque a quem muito for dado, muito será requerido ou cobrado. Então, ele está dizendo o seguinte: o primeiro recebeu muitas funções. Esse, claramente, a cobrança dele será maior. Ele tinha mais responsabilidades. Ele tinha mais funções. Então, quem mais é dado, mais vai ser cobrado. O que não significa que o que recebeu menos não será cobrado. Alguns nas igrejas colocam nos seus pastores toda e total responsabilidade, dizendo: se eu não for para o céu, a culpa é do pastor. Se eu não fizer o que Deus manda, a culpa é de quem está pastoreando aí, não é a minha não. As pessoas se isentando, dizendo: a culpa é dele, a culpa é dela, é dele, é do meu líder, é lá. E aí, quem recebeu mais, se for negligente, vai ser cobrado. Mas quem recebeu menos, também será cobrado.
Ninguém escapa da justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é a justiça humana. É a justiça de Deus, que sabe exatamente o que cada um recebeu e na proporção que recebeu. Todos nós temos funções, todos nós temos responsabilidades. A partir do momento que você aceita o chamado de Cristo e você se torna um cristão, você já tem a primeira responsabilidade: propagar essa mensagem a outros e pregar o Evangelho a toda criatura em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Você tem responsabilidades. Ao que for muito dado, muito lhe será cobrado, e ao que muito for confiado, muito será exigido. O que recebeu muito terá mais exigências. Jesus está diferenciando algumas coisas. O que é mais exigido foi o que teve mais confiança, recebeu mais confiança. Não é acepção de pessoas. Existe diferença na entrega das funções. É bíblica, Jesus dizendo. E qual é o critério? Ele foi fiel e prudente e recebeu. Pronto. Ah, mas quer dizer então que como ele foi fiel, prudente, recebeu, está tudo resolvido? Não, aí ele tem todo um caminho, como eu falei para você. Esse servo aqui, ele foi numa decrescente. Mas o servo bom, fiel e prudente que vai numa crescente, quando o seu Senhor vier sem o avisar, ele não será pego de surpresa para o mal. Ele terá uma alegria em demonstrar o seu trabalho, no que ele fez. Ele não terá no seu Senhor medo, ele terá prazer em reencontrá-lo. Algumas pessoas, quando você fala da vinda de Cristo, eles sentem medo, dizem: esse dia é terrível. O dia não é terrível. O dia é terrível para quem não está fazendo o que precisava ser feito. Porque a vinda de Jesus é o dia da glorificação e da alegria. É o dia de encontrar aquele que se entregou por mim, se entregou por você. É o dia de saber que tudo que aconteceu nesses tempos valeu a pena, a salvação chegou, Jesus veio. Só que para quem não está fazendo o que deveria, quando diz ele vai voltar, pronto, ele sente medo. É uma criança fazendo algo em casa que não deve, alguém diz: quando seu pai chegar, pronto, acabou o dia, vai chorar, vai tentar resolver, mas é exatamente o que Jesus está dizendo: se vocês fizerem o que é certo, manter o seu trabalho, quando chegar o dia do Senhor voltar, será um dia de alegria, porque eu consegui ainda com todas as dificuldades fazer o que Ele me pediu. E quanto mais se recebe, quanto mais se tem, mais será exigido. Se você está sendo muito exigido, significa que Deus está te confiando muitas coisas. O nível da exigência de Deus a nós, o nível de exigência de Deus a cada um de nós é proporcional àquilo que Ele confia em nossas mãos. Talvez para algumas pessoas fazer determinadas coisas não tenha tanto peso quanto outras, porque a essas foi concedida maior trabalho, maior confiança e maior exigência. Só que cada um tem a sua proporção. E quem sabe o que foi entregue a cada um é o próprio Deus. O problema não é comigo. O problema não é com a gente. O problema é com quem te entregou essas funções. Se alguém sonega impostos ali, o problema dele não é com a receita. O problema do cristão é com Deus. Porque o máximo que vai acontecer vai ser ali a prisão, vai ter que pagar aquilo e resolve-se na esfera terrena, mas e a eternidade com Deus? Que é algo mais profundo, bem mais profundo do que isso. Então quem vai negligenciando as suas funções, vai negligenciando o que tem que fazer, o que precisa ser feito, tem aí um dia da prestação de contas. O dia em que você vai ter que dar conta do que você fez com aquilo que Deus te entregou. O dia em que Deus vai sentar com você, vai abrir o livro das obras e vai falar: vamos lá. O que eu te entreguei e o que você fez? Qual era a sua função e o que você fez com ela? É o dia que as suas obras serão postas ali diante de Jesus. É o dia que o que você fez será evidenciado. Até aquilo que você fez escondido receberá a grande luz e virá à tona. Coisas feitas no privado, no escondido, será público naquele grande dia para Deus, porque Ele já sabe. Então nós teremos um dia em que nós chegaremos diante dele, e aí a gente vai dar conta daquilo que a gente fez.
ou do que a gente não fez. Ninguém começa mal. O servo começou sendo fiel e prudente. E aí o grande problema foi no decorrer do final, ele já estava desqualificado. Então hoje nós podemos estar em condutas erradas e a gente pensa, mas eu não era desse jeito. Mas não era dessa forma. Por que eu estou caminhando nessa decrescente? Por que eu estou caminhando para pior e não para melhor? Qual foi o momento que eu comecei a desvirtuar o que Deus quer de mim, e o que Ele me pediu, e eu estou fazendo o que eu quero e o que eu penso em fazer? Qual foi a hora que eu saí de um servo prudente e fiel para um bêbado no meio daqui que não cumpre a função, fica só comendo e se embriagando no serviço? Qual foi a hora que eu me desvirtuei desse ponto? Existe um caminho para você conseguir voltar, que é o caminho do arrependimento. Então você precisa ser alertado, ensinado, exortado. Exortar é mostrar que você pode ser melhor do que você está sendo. Exortar é mostrar que eu posso ser melhor do que eu estou sendo. E eu não prego para as cadeiras vazias, eu prego para nós aqui que estamos ouvindo, que temos consciência do que Jesus fala, da palavra que Ele nos dá e daquilo que Ele exige de cada um de nós. E eu repito sempre que quando ouvimos a palavra de Deus, nos tornamos indesculpáveis. A palavra foi ministrada para mim e para você, e Jesus está dizendo, tome cuidado para você não ir numa decrescente. Tome cuidado para você não abandonar as funções, achar que vai demorar demais, que ele vai demorar a voltar, que vai dar tempo de se resolver, e começar a fazer o que não deve, e começar a fazer o que não pode, a se entregar à bebida, a se entregar a outras coisas, desvio de função, não fazer o trabalho que deve, achando que vai demorar muito, porque num dia que você não espera, numa hora que você não sabe, eu vou voltar, e aí você pode ser pego de surpresa. E aí chegará o dia de prestar contas a Ele. E você vai saber o seguinte: eu sei o tanto que Deus me deu, eu sei o tanto que Ele me exige, então automaticamente eu sei o tanto que eu serei cobrado. Então cada um de nós sabe o tanto que recebeu, o tanto que tem que fazer e o tanto que será cobrado. Cada um que não está cumprindo a missão, não está fazendo o que deveria, sabe o tanto que será cobrado, o tanto que será exigido. Nós sabemos o que Deus entregou para nós, e nós sabemos onde estamos errando, negligenciando e não fazendo. E você já sabe também que o seu problema não é comigo, não olhar para mim e falar, o pastor vai ver, a pastora vai ver. Não, o maior é Deus que está vendo e que vai pedir conta. E aí não vai dar para dar o famoso jeitinho brasileiro, falar, me dá mais um prazo. Sei lá, muda o prazo, me dá mais uns meses, me dá mais um tempo para eu fazer. Foi mal, Deus, me ajuda aí, aumenta o prazo, espera um pouquinho mais, volta, finge que não vê. Não vai ter como. Cada um sabe o tanto que recebeu, cada um sabe o tanto que tem e o tanto que será cobrado. E cada um sabe como que será exigido. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. A quem muito tem de confiança, muito lhe será exigido. A parábola de um servo com dois comportamentos. Começou bem e no decorrer foi negligenciando. Começou prudente e fiel e terminou bêbado, comilão e não fazia o que era para ser feito. E ele veio o seu Senhor. E ele teve que dar conta de tudo quanto recebeu. E não daria para falar para Deus assim, mas é que o Senhor não me deu tanto assim. Eu sei o tanto que eu te dei. E eu sei o tanto que eu pedi. E é aquilo também, se Deus nos deu, é porque Ele sabe que nós podemos fazer. Se Ele nos confiou, é porque Ele conhece a gente ao ponto de saber o tanto que nos confiou, que nós somos capazes de fazer. Se não fizermos, não é porque Deus deu um peso maior, é porque nós não fizemos o que precisava ser feito. Então não dá para falar, Deus, o Senhor errou aí, o Senhor me confundiu, me deu mais coisas do que eu podia. Eu não confundo, Deus não confunde ninguém, Ele deu a cada um o que era preciso. Agora cabe a cada um de nós caminhar na sequência de um servo fiel e prudente. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Santo querido, gratos somos mais uma vez pela Tua palavra.
que é uma espada mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Essa palavra que vai até a nossa alma, vai até nossas juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. Senhor, nos ajude, Pai, a não sermos esses trabalhadores negligentes. Desde a primeira palavra, falando sobre os ceifeiros, a grande obra e poucos os trabalhadores. Que nós não venhamos engrossar a listas do que aumenta a falta de trabalhadores, mas que nós venhamos ser fiéis e prudentes, Senhor, para a Tua glória. Que nós venhamos caminhar na crescente e não na decrescente. Que o Senhor possa encontrar em nós trabalhadores fiéis, prudentes e que estão na seara, Pai. Porque ela é grandiosa ainda para que nós venhamos trabalhar. E nós necessitamos do Senhor para nos ajudar. Continue conosco, Pai, nos ajudando, nos ensinando, fazendo dessa palavra prática diária em nossos corações. Que nós possamos praticar essa palavra e construir a nossa casa na rocha, praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado.